A doença do refluxo gastroesofágico é um distúrbio muito comum em adultos e em crianças. A prevalência dessa patologia é alta e crescente. A doença do refluxo não erosiva é o fenótipo mais comum dessa patologia, e sintomas como a azia e a regurgitação são considerados clássicos. Entretanto, a doença do refluxo gastroesofágico pode se apresentar com várias manifestações atípicas e extraesofágicas, as quais serão expostas mais adiante. Já em relação à fisiopatologia, ela é multifatorial na doença do refluxo gastroesofágico e tem diferentes mecanismos, os quais podem resultar em sintomas incluindo a composição e motilidade gástrica, barreira anti-refluxo, mecanismos de limpeza, integridade da mucosa e percepção dos sintomas. Em relação à prática clínica, o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico é comumente estabelecido com base na resposta ao tratamento anti-refluxo. No entanto, um diagnóstico mais preciso vai requerer testes que incluem a endoscopia do trato gastrointestinal superior e monitoramento do refluxo. As técnicas e os novos parâmetros de testes de refluxo ajudam a melhorar e fenotipar a condição. Em crianças, o tratamento varia de acordo com a idade, e já nos adultos o tratamento inclui uma combinação de modificações no estilo de vida, com intervenções farmacológicas, endoscópica ou cirúrgica também. A seguir, nós iremos aprofundar mais nessa temática e analisar a sua epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. A epidemiologia da doença do refluxo gastroesofágico, as pesquisas têm apontado um aumento da prevalência na população geral. Não existem associações claras entre os sintomas da doença com a idade, o sexo, a raça ou a etnia, demonstrando então que essa doença ela atinge a população, na população geral. Sobre a relação genética e hereditária, ainda não se sabe se uma pessoa que possua a doença, né, do refluxo gastroesofágico esteja diretamente ligada a outras pessoas que também possuam a doença. Então, essa relação não é bem definida. Mas sabe-se que os fatores ambientais estão diretamente relacionados à ocorrência da doença. Então, quem faz uso de cigarro, né, os fumantes, quem faz uso do álcool e também o uso de AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, e a alimentação também rica em doce e carboidratos, estão diretamente ligados a uma maior ocorrência da doença. A incidência na infância ela é alta, mas essa regurgitação até o primeiro ano de idade é considerada normal, né, não patológica, desde que não haja outros sintomas associados. Então, se tiver sintomas associados como o choro da criança frequente ou então uma redução da alimentação, aí sim essa regurgitação ela pode ser considerada patológica. Eu trouxe aqui um mapa que mostra a prevalência da doença no mundo, né? Então a gente observa aqui que no Sudeste Asiático foi a região onde se teve a menor prevalência da doença, e no Sul Asiático também foi a região onde teve uma maior prevalência. E aqui outras localidades, como aqui, por exemplo, no Brasil, que também está com a prevalência intermediária para a ocorrência da doença, como também na América do Norte. A fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico tem causas multifatoriais, sendo o esôfago o órgão acometido pela doença. A fisiologia normal do esôfago é uma proteção contra eventuais danos causados pelo conteúdo do ácido gástrico quando ele ultrapassa a barreira anti-refluxo, né, da parte do esôfago e do estômago. Os fatores responsáveis pelo processo patológico, né, da doença em si são o ácido clorídrico, a pepsina, os sais biliares e as enzimas pancreáticas. Quando isso acontece, auxiliam na defesa da mucosa esofagiana a motilidade esofágica, que é a movimentação do esôfago, a produção adequada de saliva e a integridade do epitélio. Uma vez que o ácido clorídrico ele entra em contato com a mucosa esofágica, ondas peristálticas elas vão ser deflagradas com o intuito de promover a depuração do ácido. E além de promover essa depuração, também vai fazer com que o ácido ele fique menos tempo em contato com o esôfago.
Como eu já disse, são variadas as causas, né? A bolsa de ácido gástrico é uma das causas, o esvaziamento gástrico anormal, a falha na barreira antirrefluxo e no diafragma crural, que é um músculo que está no esôfago que auxilia nessa barreira antirrefluxo, são uma das causas. Aqui a gente tem uma imagem que mostra o funcionamento correto, né, do estômago com um esfíncter fechado, e o esfíncter ele é localizado entre o esôfago e o estômago, e aqui um estômago com refluxo, né, com o esfíncter aberto, provocando a volta, né, desse ácido para a parte do esôfago. O esfíncter esofágico inferior, auxiliado pelo diafragma crural, é a principal barreira antirrefluxo do esôfago, e uma falha nele pode facilitar o refluxo. O relaxamento transitório desse esfíncter ele é acompanhado da inibição diafragmática e vai possibilitar a movimentação do líquido do estômago para o esôfago, e desse modo vai facilitar também o agravamento da doença em si e provoca o refluxo gastroesofágico. Reiterando a fala da Sofia sobre o relaxamento inapropriado do esfíncter do esôfago, a gente pode destacar que vai acontecer devido a uma distensão ou uma inflamação do corpo gástrico. Essa alteração é responsável por 70% dos episódios de refluxo em pacientes com esofagite. E esse mecanismo ele é principalmente observado durante o dia, no período pós-prandial. A falha no mecanismo de contração do diafragma crural também é uma das possíveis causas do refluxo. Isso acontece porque, em condições normais de funcionamento, vai acontecer o aumento da pressão intraabdominal, que vai evitar o extravasamento do suco gástrico para o esôfago. Logo, a falha nesse processo vai fazer com que o refluxo seja estabelecido no paciente. A hérnia de hiato também é uma das possíveis causas do refluxo gastroesofágico. Isso acontece porque, devido à protrusão anormal de uma parte do estômago pelo hiato esofágico, que vai facilitar o refluxo, né, o extravasamento do suco gástrico para o esôfago, causando assim uma condição de refluxo. Além disso, a gente tem o esvaziamento e volume gástrico anormal, que pode desencadear também o refluxo. Importante destacar que somente 30% dos pacientes já diagnosticados com refluxo gastroesofágico apresentam um esvaziamento normal. E, além disso, o aumento do volume residual no estômago está relacionado com os episódios de refluxo e com os sintomas extraesofágicos ou respiratórios. Outro ponto a se destacar é a proteção epitelial, que ela é dividida em 3 partes. Essa proteção é uma proteção local e vai agir contra o suco gástrico que vai, atingir o esôfago. Na defesa pré-epitelial é representada pela produção de muco do esôfago, que mesmo em quantidade pequena, ela é significativa, mas tem como característica principal a capacidade de alcalinização da saliva, que ela também vai possuir agentes protetores contra fatores, por exemplo, como a prostaglandina E2, e ela vai ter também fator de crescimento epidérmico. Já na defesa epitelial, ela vai impedir ou dificultar a difusão de íons de hidrogênio no epitélio, na mucosa do epitélio, do esôfago. Outra característica de proteção é a composição estrutural do epitélio, que é escamoso, estratificado e conta com 3 camadas de células que são relativamente impermeáveis aos íons de hidrogênio. Já na defesa pós-epitelial, vai ocorrer através da neutralização do ácido pelo bicarbonato, que vai vir através do sangue ali, dos capilares dessa região. E esse fluxo sanguíneo, ele aumenta durante a exposição da mucosa com ácido.
Isso vai permitir um maior fluxo de bicarbonato e nutrientes para os tecidos que foram desnudos ali expostos, aumentando assim a capacidade de neutralização e reconstituição da área. Bom, agora a gente vai falar sobre os tipos de refluxo que podem ocorrer na doença do refluxo gastroesofágico. Bom, primeiramente a gente vai falar do refluxo ácido, que eu entendo que seja o que todo mundo pensa que vai existir. Então, se existe um refluxo, ele necessariamente vai ser ácido. Porém, não é assim que ocorre. Bom, o refluxo ácido ele vai ocorrer basicamente com o contato do líquido gástrico com um pH menor que 4 para com o esôfago. Esse contato ele vai promover uma irritação na parede esofágica, ela vai ser caracterizada como esofagite, e vai existir basicamente um dano a essa mucosa esofágica e vai ser o tipo de refluxo mais agressivo. E por ser mais agressivo, ele vai sensibilizar esse esôfago com uma maior facilidade. Além disso, os sintomas mais comuns desse tipo de refluxo vai ser basicamente azia e regurgitação. E a gente vai observar que nos próximos tipos de refluxo, esses sintomas também vão ocorrer. Bom, o segundo refluxo vai ser o refluxo fracamente ácido ou não ácido, e ele vai ocorrer quando o líquido gástrico ele vai se encontrar com um pH mais alto, ou seja, com menor acidez, e vai entrar em contato com a parede do esôfago também. Apesar de ser menos ácido, ainda assim vai ocorrer um dano a essa mucosa esofágica e vai promover essa irritação e posteriormente esses sintomas, como azia e regurgitação também. Ele vai estar associado também a alguns tipos de distúrbios respiratórios, e é interessante observar que, em casos de refluxo em bebês, é quase que exclusivamente vai ocorrer esse tipo de refluxo, fracamente ácido ou não ácido. Bom, o terceiro tipo de refluxo vai ser o refluxo biliar, e a gente entende que vai ser a passagem desses sais biliares do estômago para o esôfago. A gente tem que entender que ocorre essa irritação porque os sais biliares eles vão ser compostos a partir do ácido cólico e do ácido desoxicólico. Então a gente entende que tem acidez nesses sais biliares e por isso vai promover a irritação nessa parede esofágica. E mesmo com essa acidez menor, que seria um refluxo ácido, ele vai promover alterações permanentes nessa mucosa. A gente tem, por exemplo, um aumento da permeabilidade da mucosa esofágica e uma indução à dilatação desses espaços intracelulares. E a gente entende que a partir dessas alterações vai ocorrer uma facilidade do contato do ácido, que vai sair do estômago para o esôfago, para com os nossos receptores viscerais, que vão enviar estímulos para o sistema nervoso central e promover os sintomas de azia e regurgitação, por exemplo. O quarto tipo de refluxo vai ser o refluxo de gás, que eu acredito que seja o menos conhecido. Bom, vai ser basicamente a presença do gás no refluxo. Então, a gente tem a promoção de um arroto supragástrico, que vai ocorrer quando existir o relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior. Então, durante essa ocorrência desse relaxamento, vai promover um transporte desse gás do estômago para o esôfago e promover esse refluxo de gás. E por último, a gente vai tratar sobre o refluxo não erosivo ou a doença do refluxo não erosivo. Bom, esse tipo de refluxo ele vai ser o fenótipo mais comum dessa doença e, como o nome já diz, ele não vai danificar a mucosa, porém ele vai alterar essa mucosa, promovendo uma dilatação dos espaços intracelulares. E a partir dessa dilatação, o indivíduo ele vai ter um esôfago mais sensível. E a partir desse esôfago sensível, ele vai ter um limiar de excitação ao contato com o suco gástrico menor e uma resposta de maior magnitude. Então, a gente entende que o indivíduo ele vai ter respostas, estímulos exagerados ao contato com o suco gástrico e vai promover sintomas mais fortes no indivíduo. Inicialmente, o diagnóstico do refluxo gastroesofágico ele vai ser feito a partir da análise dos sintomas. Então, os sintomas clássicos, como já foi tratado pelos meus colegas aqui, a questão da azia, a questão da regurgitação, a questão da presença de úlceras na região do esôfago, tudo isso será levado em consideração, dor no peito, e a partir da análise desses sintomas, esse paciente será submetido a um teste PPI, que é basicamente uma terapia medicamentosa na qual esse paciente será submetido, onde
Se dará para ele alguns medicamentos, como por exemplo o omeprazol, que irão inibir a bomba de prótons na região do estômago, na tentativa de diminuir a concentração da liberação de ácido na região do estômago. Esse teste é feito por aproximadamente 2 semanas, e após esse teste ter sido realizado, o paciente retorna ao médico e o médico irá analisar se houve a diminuição do pH da região do esôfago desse paciente ou não. Se tiver ocorrido, a partir desse momento o médico poderá iniciar um planejamento de tratamento para esse paciente. Caso não ocorra essa diminuição do pH na região do esôfago, significa que esse teste ele não funcionou, tá? E agora o paciente será submetido a uma progressão de exames, como por exemplo a endoscopia, que é o próximo passo, um exame no qual é colocado um tubo pela boca do paciente para que seja analisado todo, não todo, mas parte do trato digestório, a região do esôfago, parte inicial ali da região do estômago, tá? E para analisar a presença ou não de modificações na região do esôfago, tá? Caso, após a realização da endoscopia, não seja detectado nenhum tipo de anormalidade nessa região, esse paciente será indicado, será conduzido a um monitoramento laboratorial, tá? No qual será realizado com ele 2 exames, a pH-metria e a impedância esofágica. São 2 exames nos quais é inserido um catéter pela região do nariz do paciente, e esse catéter irá até a região do esôfago, em diferentes partes do esôfago, para que seja analisado o pH, tá? Ao longo do esôfago desse paciente. Esse exame faz com que esse paciente seja monitorado durante um período de aproximadamente 24 horas, para que se observe a variação do pH do esôfago desse paciente ao longo desse período. A diferença entre a pH-metria e a impedância esofágica é basicamente que a impedância esofágica ela não detecta somente refluxos ácidos, ela também detecta refluxos não ácidos. E, além disso, além do teste PPI, da endoscopia e desse monitoramento laboratorial, também costuma ser realizado o teste de concentração de pepsina salivar. Se o paciente tiver realmente com refluxo gastroesofágico, é comum que na saliva desse paciente se encontre uma determinada concentração de pepsina, justamente uma substância que é produzida no estômago e que, devido ao refluxo, acaba subindo e chegando até a região da boca, até a região da cavidade bucal e presente na saliva, em decorrência do refluxo. Então, baseado nesses 5 passos é que é feito o diagnóstico do refluxo gastroesofágico. O tratamento da doença do refluxo gastroesofágico em adultos inclui principalmente mudanças no estilo de vida, uso de medicamentos, endoscopias regulares e intervenções cirúrgicas em casos graves. A cirurgia anti-refluxo ou tratamento endoscópico endoluminal em pacientes idosos que têm casos compatíveis têm resultados semelhantes aos jovens, não tendo muita diferença na idade. Já pessoas com refluxo gástrico refratário têm uma abordagem individualizada, já que requer mais testes diagnósticos para personalizar o tratamento. Em relação ao uso de medicamentos, o de antiácidos ele é recomendado apenas para controlar sintomas durante crises, já que ele não promove nenhuma melhora no quadro do paciente. E os inibidores da bomba de prótons, os IBPs, são eficazes no controle de sintomas, na cicatrização da EE, que é a esofagite erosiva, e na prevenção da reincidência de casos em crises. Falando um pouquinho sobre os procedimentos endoscópicos, eles são alternativa para a cirurgia anti-refluxo e tratamento crônico com IBP. Os candidatos para esses procedimentos incluem pacientes com sintomas típicos, endosofagite de baixo grau e a NERD, que é o tipo não erosivo da doença, e pessoas com resposta ao tratamento de IBP, apesar dele não ser tão alto quanto esperado. Os procedimentos mais comuns, com desfechos clínicos subjetivos e objetivos relativamente bons, são o Strepta e o Endostepler. E, no geral, as complicações incluem disfagia, dor no peito, dor de garganta, sangramento, perfuração e laceração da mucosa. Já a cirurgia anti-refluxo é uma opção para pacientes insatisfeitos com a terapia medicamentosa, e os seus candidatos incluem pacientes com efeitos adversos aos medicamentos, hérnia hiatal grande, regurgitação predominante, pH esofágico anormal e outros que vão de caso a caso. A avaliação pré-cirúrgica ela envolve a endoscopia e outros testes endoscópicos,
teste de pH, a manometria esofágica e, dependendo do caso, o estudo de bário. Já o tratamento pediátrico, ele varia muito com a idade e, no geral, ele circula em torno de terapias conservadoras, porque é uma criança em desenvolvimento ainda. Em lactentes, ou seja, crianças que ainda mamam, e a supressão ácida para crianças mais velhas. A cirurgia ela é considerada em casos de terapia medicamentosa inadequada, com candidatos específicos e fatores de sucesso semelhantes aos dos adultos. Não tem muita diferença de idade no prognóstico entre crianças e adultos. Os procedimentos endoscópicos são alternativas à cirurgia e ao uso crônico, ou seja, contínuo dos IBPs, e tem necessidade de experiência e suporte cirúrgico, já que o pós-cirúrgico vai demandar muito do cuidado. O prognóstico do paciente pediátrico demanda tão mais do cuidado pós-cirúrgico quanto da cirurgia. Agora para a conclusão do nosso seminário. A complexidade da doença do refluxo gastroesofágico foi abordada nesse artigo que investigou os diferentes aspectos da sua fisiopatologia, manifestações clínicas, métodos diagnósticos e opções de tratamento. Ao longo das sessões, foi destacada a variedade de sintomas que podem estar associados à DRGE, indo além dos tradicionais, como azia e regurgitação, e abrangendo manifestações atípicas e extraesofágicas que podem complicar o diagnóstico e o manejo clínico. A prevalência crescente da DRGE globalmente ressalta a importância de um entendimento abrangente dessa condição, não apenas para melhorar o diagnóstico e tratamento, mas também para mitigar o seu impacto na qualidade de vida dos pacientes. Considerando a diversidade de apresentações clínicas e fenótipos da doença, é crucial uma abordagem individualizada no diagnóstico e no tratamento, levando em conta as características específicas de cada paciente. Os avanços nos métodos diagnósticos, incluindo técnicas como endoscopia e monitoramento de refluxo, têm contribuído para uma avaliação mais precisa da DRGE, permitindo uma intervenção terapêutica mais direcionada. Além disso, o desenvolvimento de novas opções terapêuticas, como procedimentos endoscópicos, cirurgia anti-refluxo, oferece alternativas aos pacientes que não respondem adequadamente à terapia medicamentosa convencional. No entanto, apesar desses progressos, há ainda desafios a serem enfrentados. A compreensão dos mecanismos subjacentes à DRGE continua evoluindo, e há uma necessidade contínua de pesquisa para elucidar completamente esses processos e identificar alvos terapêuticos mais eficazes. Além disso, a abordagem da DRGE em populações específicas, como crianças e idosos, requer uma consideração cuidadosa das particularidades fisiológicas e clínicas desses grupos. Em suma, esse artigo ele destaca a importância de uma abordagem abrangente e multidisciplinar para a DRGE, integrando conhecimentos da fisiopatologia à prática clínica. Com uma compreensão mais profunda dessa condição e o desenvolvimento contínuo de estratégias diagnósticas e terapêuticas, podemos melhorar significativamente o manejo da DRGE e a qualidade de vida dos pacientes afetados.